Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs. Nós vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo Mateus. Evangelho segundo Mateus, nós vamos abrir no capítulo de número 2. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 2. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 12. Mateus, capítulo 2, de 1 a 12. Nós vamos ler todos juntos, mesmo assentados como os irmãos e as irmãs estão. Mateus, capítulo 2, de 1 até 12. Vamos ler. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E, enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra, sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que foi lida, agradecemos pela vida de cada uma das pessoas que está aqui agora. Rogamos que misericordiosamente o Senhor fale aos nossos corações, conforme a necessidade de cada um de nós. Nós rogamos isso e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Nós passamos um tempão conversando no livro do profeta Isaías, e agora nós mudamos o disco, estamos conversando no Evangelho segundo Mateus. Então agora o novo jargão vai ser: vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo Mateus. Esquece Isaías, agora é Mateus. Nós já conversamos no capítulo 1. Eu sei que semana passada não fui eu quem preguei, mas de vez em quando vou falar semana passada, porque na minha cabeça a última pregação que eu estive aqui com vocês. Então nós já comentamos, já falamos que esses textos que nós estamos lendo, esse agora que nós acabamos de ler principalmente, é uns textos que se lê na época do Natal, né? Então o Natal ainda não chegou, ou seja, não vai dar presente para ninguém, não é Natal ainda, certo? Daqui a pouco é, mas por enquanto ainda não. Nós ainda estamos no mês de maio, mas nós estamos lendo um texto que normalmente se lê na época de Natal. Eu li, vocês também leram aí, nós temos várias coisas aqui para a gente pensar aqui nesse texto, né?
Começa dizendo o verso primeiro que Jesus nasceu em dias do rei Herodes. Esse Herodes é conhecido na história como Herodes o Grande. E Herodes o Grande, a história nos diz claramente que ele morreu 4 anos antes daquilo que nós chamamos de ano zero. Ora, se ele morreu 4 anos antes e Jesus nasceu antes de Herodes morrer, então Jesus nasceu mais ou menos entre 5 e 6 antes de Cristo. Ou seja, o nosso calendário está errado. Tá bom? Então você achava que estava em 2026, você está em 2032. Certo? Mas não conta para os outros não, senão o povo vai dar um nó na cabeça. Continua 2026, por favor, não vamos criar pânico agora. Eu só estou dizendo que quem fez o calendário errou. Quem fez o calendário foi um cara muito inteligente. Lá no século VI, ele fez o calendário que nós chamamos de calendário gregoriano, que é esse que a gente usa, certo? Lá no século VI, mas imagina, 600 anos depois você acertar a data exata. Está difícil, hein? Volta um pouquinho aqui. Há 100 anos atrás, há 200 anos, há 300, há 400, há 500 anos atrás, ou seja, 600 anos, gente, é uma eternidade. Para nós é. Então o camarada errou só por 4, errou por pouco. 4, 5, beleza, olha, maravilha. Depois o texto aqui fala dos magos, né? Vieram os magos do Oriente. Na verdade, o jeito de chamar de magos é um jeito meio pejorativo, né? Na verdade, eles não eram magos, eles eram sábios, eles eram astrônomos, e naquela época a astronomia e a astrologia eram um balaio de gato só, certo? Eles estudavam as estrelas e eles achavam que as estrelas mostravam alguns sinais, ok? O texto aqui diz que esses magos vieram do Oriente, né? Então, eles eram lá daquela região que a gente conhece como Mesopotâmia, né? Onde no passado, né, no tempo do Velho Testamento, tinha a Assíria, a Babilônia, o Império Medo-Persa, nessa região aí. Então, eles vieram dessa região e vieram até lá Jerusalém. Você leu, eu também li, e eu tenho certeza que você sentiu falta de uma coisa aqui, ou duas aqui no texto. Eu sinto falta de 3, mas tudo bem, eu vou falar só 2 por enquanto. Não fala aqui que eram reis, né? Nem fala aqui que eram 3. Tá? Então, quer dizer, uma das primeiras pregações que eu ouvi aqui, nesse texto aqui, o pastor que pregou, o reverendo Aristeu, dizia: os magos do Oriente, que não eram reis, nem eram 3. Né? Bonitinha essa frase, né? Não eram reis, nem eram 3. Eles não eram reis, nem eram 3, isso é verdade, o texto aqui não fala que eles eram reis. Falam que eles foram visitar o rei dos judeus, que é Jesus, outra história, mas não diz aqui que eles eram reis, diz que eles eram magos, ou seja, eles eram sábios lá do Oriente. Também não fala que eles eram 3. E por que eles viraram 3? Por causa das peças de teatro. Vamos lembrar o seguinte, hoje todo mundo sabe ler, ou pelo menos a maioria das pessoas sabe ler. Mas se nós voltarmos a 50 anos atrás, o grau de analfabetismo era enorme aqui no Brasil. Se você voltar 200 anos atrás, um pouquinho de gente sabia ler. Se você voltar 2000 anos atrás, quase ninguém sabia ler. Principalmente entre os povos pagãos. Então, quando eles iam pregar o evangelho, o que eles faziam? Eles pregavam, sim, mas eles sabiam fazer aquele teatrinho. Faziam o teatrinho de mostrar Jesus nascendo. E Jesus nascia lá e tinha que entregar 3 presentes, né? Então, quem é que você entregava? Iam 3 pessoas lá trazendo os presentes. Não ia trazer uma comitiva de 200 pessoas. Seria 3 e os 3 entregavam ali os presentes direitinho. Viraram reis exatamente pelo mesmo motivo. Eles se fantasiavam bonito, e o povo dizia assim: rapaz, parece um rei. Então eles ficaram reis e viraram 3. Tem até nome, né? A tradição deu nome para eles, eu até anotei aqui, eu não lembro o nome deles, nunca lembro. Belchior, Gaspar e Baltazar, esses são os nomes deles. Está na Bíblia? Não, não está na Bíblia, mas a tradição diz esse nome. Era esse nome, não era esse nome, não tenho a menor ideia. Certo? Há uma porção de coisas que a nossa imaginação entrou, que a tradição entrou, que não está na Bíblia.
Outra coisa também interessante aqui, se você prestou atenção, olha o verso de número 11. O texto diz assim: entrando na casa. Cadê a manjedoura? Não tinha manjedoura. Jesus nasceu e ele já estava em casa, numa casa que, sei lá, eles alugaram, arranjaram lá em Belém. Vamos lembrar, né? José era de Belém, tanto é que ele foi de Nazaré até Belém, porque ele era de lá, então ele devia ter parente por lá. Então, quando a gente vê naquelas pecinhas de Natal, os pastores chegando e depois os magos, é só para inglês ver, certo? E para a gente bater palma para as crianças ficarem contentes. Mas os magos não encontraram os pastores foram imediatamente no nascimento de Jesus. Quando os magos vão visitar Jesus, Jesus já está lá 6 meses, 1 ano, ele já está na casa. Tanto é que o Herodes pergunta para eles: quando é que vocês viram essa estrela? E eles dizem: 2 anos. O texto diz para a gente lá no verso 16 que eles falaram que era mais ou menos 2 anos, né? Então, ok, de 2 anos para baixo, diz aqui o verso 16, que não me interessa agora. Porém, todavia, contudo, lembrando, né? Jesus devia ter 1 ano por aí, estava na casa, e eles vão lá e entram e encontram Jesus. Então, os magos não eram reis, não eram 3, Jesus, o nosso calendário está errado, o que mais vocês querem que eu fale? Certo? A gente já falou uma opção de coisa aqui, tá? Ok, acabou o sermão? Não, agora que vai começar, isso aí era só conversinha assim para a gente ficar animado. Então tá, eu disse para vocês que eu senti falta nesse texto de 3 coisas. 2 eu já falei, não eram reis, nem eram 3. Mas tem uma outra coisa que eu também senti falta aqui nesse texto, e eu queria que você me ajudasse. Porque no texto imediatamente anterior, que é o texto de Mateus 1, de 18 até o verso 25, é dito, certo, o sonho que José tem, né, que o anjo diz para ele, no verso 21 do capítulo 1, diz: ela dará um filho e lhe porás o nome de Jesus. No verso 25 diz: contudo não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Nós já conversamos sobre isso. Jesus significa Deus é salvação, significa Salvador. Mas aqui nesse texto que nós acabamos de ler, do verso 1 até o verso 12, eu não achei a palavra Jesus. Você prestou atenção aí? Tem Jesus aí? Eu li esse texto uma porção de vezes, eu não achei. Dá uma olhada de olhos aí, do verso 1 até o verso 12 do capítulo 2. Tem Jesus aí? A palavra Jesus? Eu vi que ele é chamado de recém-nascido, logo no começo, lá no verso de número 2. Eu vi que ele é chamado de menino, no verso 8, no verso 9 também, no verso 11, ele é chamado de menino, certo? Então, ele é chamado de menino, é chamado de recém-nascido, mas em momento algum aparece o nome de Jesus. Eu não vou dizer que é por causa disso, mas na Bíblia nada acontece por acaso. Eu creio que aqui, exatamente aqui, a ideia estava querendo nos levar a outros nomes, a outros títulos de Jesus. Então, eu queria que você acompanhasse comigo essa ideia de que esse texto não fala Jesus, mas ele fala de títulos de Jesus. O primeiro título está lá no verso de número 2. Eu queria que você relesse comigo o verso de número 2. Vamos reler todos juntos o verso 2. E perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Então, o primeiro título que eu vejo aqui que é dado para Jesus é rei. Ele é chamado de rei. A primeira coisa que é dita aqui com relação a Jesus, ele é chamado de rei. A Bíblia não descreve muito como foi essa questão dessa estrela que eles viram. Vamos lembrar o seguinte, né? Naquele tempo, o telescópio Hubble não funcionava legal, certo? Então, quer dizer, a ideia que eles tinham, a visão que eles tinham desse universo no qual nós vivemos era completamente diferente das que nós temos hoje. Para eles, tudo que tinha no céu, tirando o sol e a lua,
era estrela, né? Então, quer dizer, tudo é estrela aí. Então, eles viram algum fenômeno no céu. Foi um cometa? Não sei. Foi uma conjunção dos astros, às vezes os planetas se alinham, né? Saturno, Netuno, essas coisas se alinham e dá uma visão assim um tanto quanto diferente. O que eles viram exatamente? Foi uma supernova, como a gente fala hoje? O que eles viram? Não tenho a menor ideia. Para eles era uma estrela muito bonita e deve ter brilhado bastante de tal maneira que eles ficaram tão impressionados que eles resolveram sair da casa deles e ver esse rei dos judeus. E onde é que eles vão ver o rei dos judeus? Onde é que vivem os reis mesmo, gente? No palácio. Onde é que eles foram? Foram para Jerusalém, né? Se nasceu o rei e o rei está em Jerusalém, o rei Herodes está em Jerusalém, quem nasceu? O filho de Herodes, é lógico. Eles foram lá prestar homenagem ao futuro rei, né? Nasceu o rei. Só que o rei não estava lá. E nem era filho de Herodes. E não tinha nada a ver com isso. Mas era um rei. E essa é a primeira coisa que eu creio que a gente tem que pensar em relação a isso, né? Porque quando a gente fala que Jesus Cristo é rei, nós estamos dizendo que ele é quem dá as ordens. Ele é quem manda. Ele é quem diz o que eu e você devemos fazer. Eu sei que a gente já falou isso, mas a tentação é forte. A tentação é forte de nós acharmos que Deus existe em função da nossa vida. A tentação é forte de nós acharmos que Deus está aí para nos abençoar. A tentação é forte de nós acharmos que a nossa vida é o que tem de mais importante. Para mim, é a minha vida o mais importante, para você a sua, porém, todavia, contudo, acima de tudo, está o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É Ele quem manda. Nós hoje pela manhã distribuímos essa revista aqui, Alcance. Depois no final do culto, quem não recebeu vai receber. E o papelzinho que eu marquei a revista fez o favor de cair. Mas tudo bem, eu vou achar de novo, achei, certo? Nessa página aqui que vocês não enxergam nem sobre tortura, tem aqui um artigo e eu vou ler um trechinho dele, certo? Está falando aqui de uma irmã que ela resolveu fazer uma viagem missionária para o Oriente Médio. Oriente Médio, sabe aquele lugar lá onde o povo gosta de ficar jogando bomba nos outros? Conhece esse lugar? É lá. Então, ela chegou assim no aeroporto e ela disse assim, quando ela estava chegando lá, bateu assim aquele frio na barriga, sabe? Aquela sensação de eu não quero ir. Sabe? Aquele negocinho de assim, rapaz, o que é que eu estou fazendo aqui? Entende? Então, bateu aquele frio na barriga e ela escreveu aqui, eu vou ler o que ela escreveu. Disse assim, comecei a orar. Abri meu caderninho e no desespero fui logo dando as cartas, ou seja, ela foi dizendo para Deus o que Deus tinha que fazer. Afinal de contas, Deus está aí para atender a gente, não é mesmo? Então, quer dizer, eu fui logo dando as cartas. Então ela foi e deu as cartas. Deus, não me leve para um lugar de guerra. Primeiro pedido. Aí ela continua aqui, ela diz, mas logo vinha o pensamento, alguém também precisa pregar nos lugares de guerra. Ok. Risquei a palavra guerra. Aí ela continuou. Então, Deus, não me leve para um lugar inseguro. O mesmo pensamento. Lugares inseguros também tem pessoas que precisam ouvir o Evangelho. Risquei. Aí eu pedi para Deus, Deus, então não me leve para um lugar ruim. De novo a mesma resposta. Os lugares ruins precisam de alguém que pregue o Evangelho. Todas as minhas tentativas de encontrar uma saída eram confrontadas por um único chamado, ide. No fim, minha oração mudou. Deus, me dê coragem para ir aonde o Senhor está me enviando. E Ele me deu. Quem manda na sua vida? Às vezes quem manda na nossa vida é o dinheiro. Tem muita gente que vive em função do dinheiro. E eu não estou falando dos ricos, tá? Tem pobre que vive em função do dinheiro.
Tem pobre que todo dinheiro que ganha, joga lá no tigrinho para poder ganhar mais dinheiro, porque quer ganhar dinheiro. O negócio dele é dinheiro. Tem gente que vive em função da opinião dos outros. Né? O que os outros falaram de mim? Será que gostaram? Quantas curtidas eu ganhei? Quantos seguidores eu tenho? Quem manda na sua vida? Porque, vamos pensar nos magos aqui. Eles saíram lá da casa deles. Onde era a casa deles? Não tem a menor ideia. Tá? Pegaram um avião. Não foi assim? Foi não. Como é que o povo lá do Oriente viaja, hein? Nos camelos da vida. Aquilo deve ser ruim de sentar, meu irmão. Uma corcova assim lá em cima. Você sentar naquele negócio, vai lá para cá, para lá para cá, e aquele negócio vai e vai. Qual a velocidade, hein? E vai. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, e toca, e toca, e toca, e toca. Gente, não foram 3 magos, foi uma comitiva. Quando eles chegaram lá em Jerusalém, o povo se alvoroçou, chegando aquela porção de gente. Que é isso? Essa caravana todinha chegando aqui, o que está te sucedendo aqui? Eles vieram lá de onde estavam para adorar o rei dos judeus. Manda na sua vida, porque nós às vezes queremos ser donos dos nossos próprios narizes, né? Nós queremos dizer o que vai acontecer na minha vida, determinar o que Deus tem que fazer. Mas a Bíblia diz que Jesus é o Rei, Rei dos reis e Senhor dos senhores. E eu e você precisamos entender isso. Jesus é Rei, é Ele quem manda. Aqueles homens vieram de bem longe para poder adorar o Rei. E eu e você somos convidados, intimados, confrontados, sei lá o nome que você quiser, a reconhecer que Jesus é o Senhor. E essa ideia de Senhor, e de novo, né, nós estamos vivendo uma outra experiência, século 21, a coisa é completamente diferente, mas quando a Bíblia foi escrita, o povo tinha total compreensão do que significava Senhor. Porque o contrário de Senhor era escravo. Eles tinham plena certeza de que um senhor mandava e o escravo obedecia. Não tinha essa assim, eu vou pensar, não se der eu faço. Não tem se der eu faço. Entende? Não tem se der eu faço, você vai fazer. Você vai fazer e ponto final. Quando a Bíblia chama Jesus de rei, está dizendo, olha, Jesus é quem manda. Jesus tem que mandar na minha vida, mandar na sua vida. Aqui, esse texto não usa a palavra Jesus, não usa o nome Jesus, mas ele diz, Jesus é rei. Ele diz, Jesus é rei, não só dos judeus. Jesus tem que ser o meu rei, o seu rei. Tem que ser aquele que manda na minha vida, aquele que manda na sua vida. Agora, esse texto também tem uma outra expressão aqui, né? Está no verso de número 4, e eu queria que você relesse comigo o verso de número 4, vamos reler todos juntos o verso 4. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Muito bem. Nós já comentamos isso no último bate-papo, no bate-papo anterior também, mas só lembrando, né? Cristo não é o nome de Jesus. Cristo é o título de Jesus, um dos títulos de Jesus. O nome de Jesus é Jesus, ponto. Cristo é o título dele. Assim como, eu já falei para vocês, usei até essa ilustração, Pastor Hugo, entende? Na minha certidão de nascimento não está escrito Pastor Hugo. Nem está escrito Hugo, está escrito Ugolino, mas tudo bem, fazer o quê? Certo? É como eu falo com o povo, né? O nome é feio, mas é meu. Tá? Então, Pastor Hugo, o pastor não tem, pastor é título. Tá? Jesus Cristo. Jesus é o nome dele, da pessoa. Cristo é o título dele.
Então Jesus aqui, nesse texto aqui, a primeira coisa que ele é chamado de rei. Mas a segunda coisa que ele é chamado de Cristo. E Cristo significa Messias. Cristo é uma palavra grega que significa Messias, ou seja, Jesus é o Messias. Esqueci de fazer um comentário, mas se vocês olharem lá no verso 11, onde fala das ofertas que os magos entregaram, né? Tem 3 ofertas aí, ouro, incenso e mirra. A ideia do ouro está relacionada à realeza. Jesus recebe o ouro como rei. E ele recebe também um segundo presente, que é o tal do incenso. Se você olhar na Bíblia, o Velho Testamento, o Novo Testamento, toda vez que nós temos a palavra incenso, ela está relacionada diretamente com Deus. Você pega, por exemplo, lá no Velho Testamento, nós temos o altar do incenso que ficava lá no santuário. Se você pega o Novo Testamento, vai lá no livro do Apocalipse, que nós estamos estudando lá, você vai ver que a Bíblia diz que os seres viventes lá misturavam, lá os anjos misturavam as orações dos santos com os incensos. E aí aquilo tudo subia na presença de Deus. Ou seja, a ideia do incenso é uma coisa que tem a ver com Deus. E Cristo tem a ver tudo com Deus. Cristo é Deus. Quando o texto aqui fala que Jesus é o Messias, está dizendo exatamente isso, a divindade de Cristo. E o incenso simbolizava essa ideia, a ideia de que aquele Jesus, aquele menino, não era só um menino, era mais do que um menino, era o próprio Deus. Como nós lemos no último texto lá, o texto lá de Mateus 1, que nós conversamos no último bate-papo, né? Que Jesus ia ser chamado Deus conosco. Ou seja, Cristo significa isso, Messias, o Deus conosco. E essa é uma coisa que a gente tem que também parar um pouquinho e pensar, né? Porque quando eu leio aqui o texto, no verso 4, que nós já lemos e relemos, né? A Bíblia diz para a gente que Herodes chegou para os principais sacerdotes e escribas, ou seja, as pessoas mais inteligentes lá daquele tempo, lá em Jerusalém, as pessoas que lideravam a nação em termos espirituais, e chegou para eles e perguntou, muito bem, onde vai nascer o Messias? Onde vai nascer o Cristo? E eles responderam tudo direitinho, que lindo. Só que eles não fizeram nada. Aqueles homens sábios, inteligentes, que conheciam o Velho Testamento, não moveram uma palha para também ir para Jerusalém, para Belém, quero dizer, também ir para Belém para encontrar aquele menino que era o Messias, que era o Cristo. Afinal de contas, toda a esperança do povo era essa, que viesse o Messias. E eles olharam, alguém chega para ele e diz assim, olha, nós vimos a estrela e nasceu o Messias. Ele disse, onde vai nascer? Vai nascer em Belém, nós sabemos que vai nascer em Belém. E agora? Nada. Vocês não vão fazer nada. Estou dizendo para vocês que nasceu. Estou dizendo, vocês sabem que é em Belém. Por que vocês não vão lá? Não, eles ficaram lá em Jerusalém, não saíram, não moveram uma palha. Por quê? Porque aquilo não era importante para eles. E às vezes a gente também não dá a devida importância para as coisas de Deus. Milton comentou aqui, eu não sei, acho que foi na oração, que nós muitas vezes nos acostumamos aqui com essa vida. Nós nos acostumamos com as coisas que acontecem aqui e nós estamos desejando tanto a vinda de Cristo. Eu já fiz essa pergunta, mas, sei lá, cada um de nós responde por si. Qual foi a última vez que você orou, vem Senhor Jesus, para que Jesus voltasse? Qual foi a última vez que você orou mesmo, Senhor, vem? Porque nós muitas vezes ficamos gostando daqui, entende? Nós achamos bom isso aqui. Eu assisti um filme há muito tempo atrás chamado Labirinto, muito legal o filme, certo? Gosto muito dele, mas tudo bem. Lá pelas tantas, tem uma cena, né, que a menina está procurando o irmão dela que foi sequestrado e ela está desesperada e o filme é todo cheio de entradas e saídas e nuances e tudo mais na vida, de fantasias. E aí
ela vai estar procurando o irmão dela que foi sequestrado, e ela vai assim para um lugar assim que é um lixão, e ela vai lá procurando o menino e tal coisa, e ela vê uma porta, e ela abre a porta, e quando ela entra naquela porta, é o quarto dela. Lá estão todos os bichinhos de pelúcia dela. Lá está a mesa dela, a cama dela. Lá estão os pôsteres que ela gosta. Ou seja, ela chega lá, senta na cama e diz: puxa, eu quero ficar aqui. Que bom, vou ficar aqui. Depois ela lembra, né? Ela não tem que ficar aqui, ela tem que buscar o irmão que está perdido, que foi sequestrado. Nós, às vezes, somos que nem essa menina. Nós gostamos do nosso quarto. Nós gostamos da nossa vida. Nós, muitas vezes, não estamos ansiando pela volta de Cristo. Nós estamos querendo que a nossa vida aqui na terra melhore. Isso a gente quer, todo mundo quer. Quero que minha vida aqui melhore. Mas você está orando pela volta de Cristo? Você lembra que Cristo é Deus, que Jesus vai voltar, e quando Ele voltar, Ele vai fazer novos céus e nova terra, e todas as coisas mais que a gente sabe, que a Bíblia nos diz. Você está orando pela volta de Cristo? Porque nós, às vezes, ficamos assim, tão maravilhados com as bênçãos de Deus, que esquecemos que Jesus vai voltar. Mas há um terceiro título que é dado aqui para Jesus, e está no verso de número 6, e eu queria que você relesse comigo o verso de número 6. Vamos reler todos juntos. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Na língua grega tem aqui um trocadilho, né? Tem um trocadilho aqui, essa palavra principais e a palavra guia, que está traduzido como guia nas nossas Bíblias, né? Em grego elas são palavras semelhantes. É como se Mateus dissesse: entre as principais, porque de ti sairá o principal. Certo? Então é isso que Mateus está dizendo. Mas essa palavra guia, ela é uma palavra boa para a tradução, tanto é que a maioria das traduções tem essa palavra, guia. Algumas traduções têm líder. Exatamente pela continuação do texto, porque diz que esse líder, esse principal, esse guia vai apacentar o povo, ou seja, ele vai guiar o povo. Eu creio que você deve lembrar de uma palavra que Jesus gostava muito de dizer para as pessoas. Jesus, quando encontrava, por exemplo, encontrou Mateus lá na coletoria, ele olhou para Mateus e disse: segue-me, segue-me. Ou seja, aquela ideia de que Jesus ia na frente, mas você tinha que andar atrás dele. Jesus ia ser o líder, mas você tinha que seguir os passos dele. E Jesus foi um líder aqui na terra como um ser humano, ou seja, não estou dizendo que ele era só humano, ele era perfeito homem, perfeito Deus, nós já conversamos um pouquinho sobre isso, mas a ideia de ser um guia é exatamente essa que a gente vê aqui no Novo Testamento, Jesus mostrando, Jesus dando exemplo, mostrando como as coisas têm que fazer. Nós não vamos ler, mas se você depois que em casa quiser ler Lucas 22, verso 26, lá no texto lá de Lucas 22, Jesus fala sobre como é que nós devemos liderar, e ele diz: olha, entre vós não é assim, entre vós aquele que dirige deve ser aquele que vos serve. Esse aquele que dirige é a mesma palavra que é usada aqui para guia. Então aquele que lidera tem que dar o exemplo, aquele que lidera tem que fazer as coisas para você seguir. E é interessante que Jesus fez as coisas aqui na terra, enquanto ele estava aqui, ele fez as coisas usando recursos que eu e você temos. Por exemplo, quando Jesus é tentado lá, Mateus 4, a gente vai conversar sobre isso mais na frente, Mateus 4, Lucas 4, quando Jesus é tentado, ele poderia ter matado a tentação de cara e dito para Satanás: Satanás, vai embora. E eu tenho certeza que Satanás ia, porque Jesus é Deus e ele ia acabar a coisa ali naquele instante, mas ele não fez assim.
Ele venceu a tentação usando o mesmo recurso que eu e você temos na mão. Como é que ele venceu a tentação? Com a Bíblia, com a palavra de Deus. Satanás chegava com uma coisa e dizia, mas a Bíblia diz tal coisa. Satanás chegava com uma coisa, mas a Bíblia diz tal coisa. Ou seja, a mesma coisa que eu e você podemos fazer. Quando Jesus quis mostrar como é que nós devemos ser humildes, ele não disse só, sejam humildes. Ele foi, a Bíblia diz, que ele tirou a roupa bonita que ele estava, colocou um avental, né, uma toalha, e começou a lavar os pés dos discípulos, mostrando que ele, apesar de ser Senhor e Mestre, ele estava disposto a fazer isso. Quanto mais eu, quanto mais você. Quando eu estava pensando aqui no bate-papo que a gente ia ter, exatamente nessa ideia de guiar, liderar, dirigir, mostrar o caminho, levar a gente, conduzir a cada um de nós, eu fiquei pensando nos magos. Porque, de uma certa maneira, os magos foram guiados. Como é que eles chegaram até Jerusalém? Eles chegaram até Jerusalém por causa de uma estrela. A estrela os guiou no caminho. Quando eles chegam lá em Jerusalém, vêm lá os escribas, né, os principais sacerdotes, e dizem para eles que não é em Jerusalém, é em Belém. Ou seja, eles foram guiados pela palavra de Deus, porque é a citação da palavra de Deus. No final, aqui no verso 12, diz que eles foram por divina advertência, advertidos em sonho, né? Prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes. De novo, eles foram guiados por Deus. E Deus guia a mim e guia a você também. Assim como Jesus foi o meu exemplo, é o seu exemplo, assim como ele diz, segue-me para mim, diz, segue-me para você, ele vai guiar os meus passos, os seus passos também. É interessante que, pela graça de Deus, nenhum de nós tem a vida igual à do outro. Isso é uma bênção que Deus nos dá. A Bíblia fala da multiforme sabedoria de Deus, ou seja, Deus é tão sábio que Ele fez cada um de nós e traçou as nossas histórias de uma maneira diferente, porque cada um de nós tem os seus desafios. Os meus desafios são meus, os seus são seus. Se você enfrentasse os meus desafios, você não ia ser tão bem sucedido quanto eu sou, e vice-versa, ou o contrário. Não sei, a verdade é a seguinte, que eu e você não temos a mesma história. Eu e você não sabemos o que é que vai acontecer amanhã. Mas Jesus, o mesmo Jesus que guiou essas pessoas, guia a mim e guia você também. Ele é o guia. Ele apacenta, ele dirige. E eu creio que aqui também a gente tem que fazer uma pergunta, né? A gente perguntou quando falou como Jesus como rei, a gente perguntou quem manda na nossa vida, né? A gente perguntou com relação a Jesus como Cristo, o que é mais importante. E aqui eu creio que a gente tem que fazer uma pergunta também, certo? Como é que você dirige a sua vida? Eu tenho, assim, algumas pessoas conhecidas minhas que dirigem a vida delas pelo conselho dos amigos ou das amigas, certo? Uma pessoa que eu conheço, e de vez em quando a gente falava assim, olha fulano, isso não vai dar certo. Ele disse, mas o meu amigo disse, e pronto, se o meu amigo disse, vai dar certo, porque o meu amigo disse. Tem gente que é assim, se o amigo disse, então deve ser. Se a amiga disse, então deve ser. Quem guia a sua vida? Quem dirige a sua vida? Jesus é o guia. Eu sei que, para mim e para você, a história dos magos está relacionada lá com o Natal. E eu não estou dizendo que não. Mas eu estou dizendo sim, que a história dos magos vai muito além disso. Aqui o texto não fala do nome de Jesus, mas ele fala 3 títulos de Jesus. Primeiro, ele diz que Jesus é rei. E se ele é rei, é ele quem dá as ordens. E eu e você existimos para seguir as ordens de Cristo. Depois, esse texto fala que Jesus é o Cristo, é o Messias. E se ele é o Messias, ele é verdadeiro Deus. E se ele é verdadeiro Deus, eu e você temos que ter a Cristo como alguém, como algo mais importante das nossas vidas e ansiar a volta dele. E esse texto também diz que Jesus é o guia, o líder, aquele que eu e você temos que seguir.
Deixe Jesus dirigir a sua vida. Não tente tomar as decisões pela sua própria cabeça. Se apegue com Cristo, se apegue com a palavra, se apegue com a sabedoria de Deus. O texto aqui fala que os magos voltaram por outro caminho. E eu gostaria que hoje também a gente pudesse voltar por outro caminho. Se até hoje Jesus não está sendo o rei da sua vida, que passe a ser. Se você não tem pensado na segunda vinda de Cristo, que você passe a pensar. Se você tem guiado a sua vida pela sua própria sabedoria, pela sabedoria dos outros, deixe Jesus guiar a sua vida. Peça a sabedoria de Deus, para que Deus possa te orientar. Que Deus nos abençoe. Amém.